Gente, que loucura foi esse quarto episódio de Cavaleiro da Lua, né? Deu um nó na galera. Eu comecei, eu falei assim, gente, eu tô gostando desse episódio, não faço a mínima ideia o que tá acontecendo. Que loucura foi essa? Que viagem é essa, velho? Fica difícil até de eu começar a falar aqui de tanta coisa que aconteceu, mas eu vou começar pelo finalzinho, que apareceu uma hipopótamo no final das coisas, né? Que é a deusa Taweret, que é quem não conhece aí, também eu fui pesquisar também, né, gente? Não sou obrigado a saber tudo de mitologia egípcia. Quem não conhece, ela é a deusa ali da fertilidade e tal, mas ela é também a deusa do renascimento, e tem alguém que precisa renascer nesse episódio, né? A gente viu que o Mark, né, o Mark e o Steven e tal, morreram e a gente não sabe o que aconteceu. Esse hospício que apareceu, eu tô desconfiado. Como você viu nessa capa aqui, eu falei assim, ó, todo mundo morreu. Porque tem um tanto de coisa ali que indica que a galera morreu nesse hospício mesmo, né? Esse hospício, na verdade, eu não acho que ele seja de verdade, mas ele não tá no hospício mesmo, mas aquilo ali pode ser alguma coisa dentro daquela própria tumba. Tem alguns elementos dentro do hospício que estão lá, além de ter as imagens e tal, né? Tem até aquelas lâmpadas que ficam se movendo lá, mostrando que aquele hospício lá não é real. E a decoração, as lâmpadas meio que não tem muito a ver com a decoração do lugar, não. É um negócio bem diferente mesmo. Agora, por que eu falei que é a morte, que todo mundo morreu ali, né? Porque o Mark morreu, porque ele tomou um tiro. Mas não sei se vocês se lembram, ele tomou 2 tiros, e esses 2 tiros são metafóricos para as duas personalidades que estavam ali. Cara, ele podia tomar um tiro e morrer, porque quem morre na verdade é o corpo, né? Mas por que o vilão também não deu 5 tiros também? 5 tiros, pronto, matava ele, a cena ia ser a mesma. Mas o fato de serem 2 tiros, são 2 tiros bastante simbólicos. Não que os tiros não tivessem existido, né? Mas eu falo assim, o fato de ser o símbolo é o fato de serem 2 tiros. E aí, como são 2 tiros, que são as duas personalidades, estão lá as duas personalidades mortas dentro daquele pessoal, dentro daquele coisa lá. Mas tem mais gente que morreu, que apareceu ali, né? Que parece que morreu. Mas a questão não é nem que o povo morreu, não. A questão é que tudo que aparece ali dentro daquele hospício são as coisas que já apareceram na série. E dentro do hospício, como eu falei, a galera que vai aparecendo, tudo que vai aparecendo ali, é na verdade o que já aconteceu na série. O primeiro que aparece é esse senhor aí de cabelo branco longo, e esse cara é o cara dourado que tá lá, que é o amigo dourado dele, o estátua humana, né? Que tá lá. Repara que ele também tá com um chapéu, aquele mesmo chapéu que ele pega as esmolas lá, e ele tá cantando um bingo lá pra galera dentro do hospício. O próximo que aparece é esses dois aí, ó, e ele tem esse primeiro aqui da frente, ele tá com o cubo mágico, em referência ao cubo mágico que aparece no primeiro episódio. A próxima pessoa que aparece é essa daí, que é um dos policiais que estavam, os policiais falsos, né, que estavam lá, que pegaram ele no carro para poder levar ele pro Arthur, né? Depois o próximo que aparece é uma paciente chamada Donna. Essa Donna tá segurando um escaravelho, né, que também é referência ao próprio escaravelho da série, mas que é a chefe dele lá do museu. O próximo trabalhador ali do hospício, ele tá levando simplesmente esse tanto de cupcake e esses docinhos em referência à van, né, de cupcake que o Mark o Steven, né, tava dirigindo também no primeiro episódio. Ele leva os cupcakes para uma pessoa que não aparece quem é, mas que está desenhando um passarinho, e a cabeça do passarinho é a cabeça do Khonshu. E na hora que aparece o reflexo dele, né, aparece também o peixinho dourado também do primeiro episódio. Agora, falando ainda das duas personalidades, como eu mencionei aqui no episódio passado, a série, né, ela tem um tanto de símbolos, de referências que mostram, né, não só essa questão dos 2 tiros, né, como eu mencionei aqui, a série adora brincar com essa simbologia, mas de que tem uma terceira personalidade. E a gente viu um terceiro sarcófago, um terceiro não, né, porque já tinha a gente viu um outro sarcófago lá no hospício, mexendo lá, tem uma terceira personalidade presa lá, que é o Jake Lockley, tá tudo indicando que é essa terceira personalidade mesmo. Então, a gente tem algumas formas de imaginar como que ele pode voltar aí dos mortos, né? Se tomou 2 tiros é porque morreram as duas personalidades, que são o Mark e o Steven. Mas o Jake não tomou o tiro, vamos falar assim, pode-se voltar por ele. Outra forma de voltar é pela deusa Taweret, a cabeça de a hipopótamo lá, né? Ela pode ter o poder de voltar ele ali, e ele pode voltar ainda, pelo Khonshu não dá, né? Aliás, um outro jeito é pelo Khonshu, mas o Khonshu tá aprisionado, né? Ou tá morto dentro daquela... tá aprisionado. O outro jeito é que a mulher, a Layla, possa dar um jeito de... se o Khonshu vai pra ela e ela consegue recuperar ele ali, eu acho que é bem capaz que ela salve ele ali. Ela dê um jeito de salvar ele ali. Agora, interessante que esse hospício, né? O hospício que quando ele morre, ele cai, não sei se vocês perceberam, mas ele cai dentro da água lá, mas a câmera inverte de forma que ele sobe.
Então ele pode estar num plano superior, num plano astral, né? Sei lá, alguma coisa assim, em alguma coisa ali dentro daquelas tumbas ali mesmo. Mas não é só de hospício que é feito o episódio, não, né? O episódio começa com um triângulo amoroso de dois, né? O triângulo de você com você mesmo, né? Você trai você mesmo pegando a mulher do outro que você mesmo. E aí, só pra complementar, só pra jogar um salzinho, assim, um tempero na série, que até então, né, gente, quando apareceu esse triângulo amoroso, eu falei assim... Gente, o negócio tá ficando até mais difícil, mas triângulo amoroso ali no meio e tal. Eu não sabia que viria um hospício depois, né? Que viria uma coisa tão louca depois. Mas esse triângulo amoroso é interessante de como que ela tá com ele, mas não é ele ao mesmo tempo, né? E dentro daquelas escavações ali, aquela parte bem Indiana Jones, inclusive a parte do Indiana Jones é mencionada, né, com a fita VHS ali na hora que eles estão lá no hospício, né? Então, assim, aquela parte do Indiana Jones de que você vai pesquisando e tal, e acha referências, e é engraçado como o cara, ele é só entusiasta, o Stephen, um entusiasta do Egito, mas sabe mais do que muito especialista. Ele vai ficar estudando a vida inteira Egito ali, mas descobre tudo ali dentro das tumbas ali, né, tal, e vai descobrir o túmulo de Alexandre o Grande, que se você não sabia, agora você está sabendo que nunca encontraram o túmulo de Alexandre o Grande, né? Na série encontraram, mas de verdade o túmulo de Alexandre o Grande, alguns pesquisadores acham que o túmulo de São Mateus, lá em Veneza, se não me engano, na verdade foi trocado pelo túmulo de Alexandre o Grande, mas aí é teoria da conspiração mesmo. Mas é interessante que na hora que ele abre o túmulo do Alexandre o Grande, lá dentro tem um tanto de ferramenta do Alexandre o Grande, que é uma referência aos quadrinhos das ferramentas que o próprio Cavaleiro da Lua usa. Então, assim, tanto é que ele pega uma machadinha e o Cavaleiro da Lua usa essa machadinha. Falando em quadrinhos, né, uma das características das histórias dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua é que existem as histórias dele lá, mas você não sabe. Às vezes o quadrinho brinca com será que essa história foi verdade ou não foi? Né? O que será até onde aconteceu ali ou até onde não aconteceu. E a série fazendo essa referência no hospício, na tumba, ele cai na água, some, aparece ali e tal, é uma referência não só aos quadrinhos diretamente, mas eu falo assim, é uma forma de contar a história que os quadrinhos têm e a forma de contar a história que a série utilizou, eu achei excepcional. Outra coisa bem Indiana Jones, na verdade, esses filmes de arqueologia, né? Os caras chegam, o herói custa descobrir onde que tá o túmulo, onde está o segredo, onde está o tesouro. Na hora que ele chega o vilão lá e fala assim, me devolve esse tesouro aqui. Muito que acontece exatamente com o Indiana Jones, né? O primeiro filme do Indiana Jones, ele vai lá pegar uma estátua lá, um ídolo lá de ouro lá. Assim que ele sai de tudo da caverna, que ele faz tudo, aí chega o vilão e toma dele, né? Eu assisti nessa parte, eu falei assim, isso é Indiana Jones e a Múmia, né? Aquele filme, né, do Brendan Fraser, é aquilo ali escrito. E não esquece de se inscrever no canal, não, né? Porque essa análise de Cavaleiro da Lua tá muito interessante. Tá parecendo WandaVision, que começa ali, você não sabe, depois trocou tudo, né? E tá tudo dentro da cabeça da Wanda, né? Mas não tava, e aqui a mesma coisa, tudo dentro da cabeça do Cavaleiro da Lua. Dentro dessas escavações ali, né, que eles conversando lá, acaba que o próprio Arthur Harrow chega pra Layla, né, e conta o que aconteceu com o pai dela. E ela vai querer tomar satisfação com o Steven, mas essa parte do Steven não mostra na série, né? Mas o Steven tá ligado à morte do pai dela. Agora, eu achava que foi a terceira personalidade que matou o pai dela por algum motivo. Mas não foi bem isso que a história lhe contou, não. Uma coisa interessante, né? Que na hora que ele achou o túmulo lá, eu falei assim, nossa, esse túmulo aí é o Ramatut, né? Que é o Kang, olha que legal, se fosse aí tem uma conexão do Kang que tá chegando. Mas não era Alexandre o Grande mesmo. Mas se fosse o Ramatut, gente, o Ramatut é aquele que passou a perna no Ensabanur, e o Ensabanur é o Apocalipse. No filme do X-Men Apocalipse, quem era o Apocalipse? Justo o Oscar Isaac, era ele, o Apocalipse, o ator. Olha como que o mundo dá voltas, né, pessoal? Gente, o cara, se ele virasse ali, né, se ele próprio virasse o faraó, que ele era o faraó, que deu a volta no outro faraó, enfim, seria interessante. Mas o bom do triângulo amoroso, e ele gosta dela, aí matou o pai sumiu e ele tá dentro da morte do pai, tá uma trama interessante, o que faz a presença do próprio Cavaleiro da Lua, gente, ser cada vez menos interessante na série. Parece que ele não precisa estar lá, a série funciona tão bem sem ele, tanto que o episódio não teve um Cavaleiro da Lua, não fez falta nenhuma, foi pra mim o melhor episódio, pelo menos o que mais revirou tudo, né? Ele no episódio anterior apareceu ali, tá, fez a cena de ação, mas também não precisava tanto assim, uma série de investigação, né? De escavação, arqueologia. E eu falo assim, eu tô vendo a série de super-herói
que eu, sinceramente, eu não estou ansioso pra ver o super-herói na série. Não é aquele negócio assim, vai lá, vira Cavaleiro da Lua, vamos ver que o Cavaleiro da Lua, como o Cavaleiro da Lua vai resolver esse problema. Não estou ansioso pra isso, mas é porque a série é muito boa, tão boa que não preciso do próprio herói mesmo, né? E como esse foi o 4º episódio, né, sobram 2 pra poder explicar todas as outras coisas, explicar tudo que tá acontecendo. Talvez se esse hospício viesse no 3º, né, aí tinha o 4, 5, 6 pra poder explicar tudo, mais ou menos como foi a WandaVision também, o 4º episódio é o que mostra tudo, sobra o 5º pra explicar tudo, toda a trama lá, e o 6º pra resolver. Vamos ver o que tá nesse 5º e 6º, que agora a galera ficou bem mais ansiosa do que os outros. A série tá engrenando aí, né? Comenta aqui o que você achou de toda essa loucura, que viagem que foi esse episódio. Um grande abraço e até mais.